de quem ele ganhou. Não, esse prêmio, na verdade, esse prêmio ele não relata, sabe, verdade. Ele não tem peso, ele não tem compromisso, porque realmente é um prêmio que eles dão a esmo, assim, sabe? É chato. Foi aquele prêmio que concorreu o Hugo Gloss com a Emily, categoria internet. Quem ganhou foi a Emily. Nossa! Não, espera, o gente. Hugo é fenômeno tá todo mundo nas doido, redes né? sociais. Tá todo, é lógico, gente. por mais que eu não goste do Hugo Gloss como pessoa, mas eu gosto, não tem nada a ver com a eu outra. gosto Ele é do um trabalho influenciador. dele. E literalmente do tem que trabalho tirar o dele. chapéu pra ele, aquele chapéu inclusive horroroso que ele anda na cabeça, tem que tirar pra ele pra falar que o cara é bom, e o cara é bom mesmo, entendeu? Agora, você premiar a Emily como internet, como premiar, pelo amor de Deus, não tem como você levar um prêmio desse, você dar credibilidade para um prêmio desse, ainda mais prêmio que se paga entre R$1.500 e R$2.000. Ah, não tem condições, né? Não tem mesmo. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o encontro Danilo Gentili e Fábio Porchat, né? Um querendo saber qual é o melhor talk show que o outro. Deu rolo. Tá. E eles levaram bronca da Marília Gabriela. Já a gente conta essa história. Mas olha, eu falei para vocês de um texto emocionante do Marcelo Rezende, está aqui na minha mão e a gente vai ler. Esse texto, os filhos dele leram na missa de 7º dia, que foi aqui em São Paulo, né, na paróquia Nossa Senhora Assunção, se eu não me engano. E aí o filho dele, o Diego, resolveu postar nas redes sociais. Então eu vou ler para vocês, é um texto inédito, o próprio Marcelo nunca tinha postado e aí ele resolveu, e ele postou, o Diego, uma foto dele no colo do pai. E aí é a saudade batendo mesmo, né, gente? É aos poucos que a ficha vai caindo, não tem jeito. E aí vamos ler o texto, que é o seguinte. O texto também está aí nessa mensagem ou que está só na minha mão? Se não, eu leio daqui mesmo, que é melhor. Texto inédito do meu pai, Marcelo Rezende, que lemos com as minhas irmãs na missa de 7º dia. E o texto é o seguinte, gente. Quando pequeno, isso é o Marcelo falando, aí ele começa a recordar a vida dele, o Marcelo Rezende. E o texto diz assim: quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meu irmão de criação, numa escola do antigo SAM, Serviço de Assistência ao Menor, a FEBEM da época. Meu pai Jaures conseguira um emprego, finalmente, e nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola Granja, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu, incluído nessa leva, ele era endiabrado mesmo. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje é Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho, com seu ronco assustador para um moleque, né? Vamos ver se tem o restante do texto. Um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe, Áurea, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? O que come lá? E a minha mãe não sabia responder. Jamais subira num avião. Não havia dinheiro para isso, inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a comida de avião. Que decepção! A comida da minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: mãe, avião leva a gente para onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Aí ele pergunta para quem está lendo. Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu para entender? Minha mãe, sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 12 anos depois, eu começaria a ser jornalista e rapidinho, entrei num avião para sempre. Num só ano e ele fez 54 viagens internacionais, olha. Uma por semana, meu recorde, mas só aos 30 e poucos anos de vida eu tive dinheiro para entrar num avião a passeio. Era a minha nova moda. Já rodei todos os continentes, se bem que Argentina, Holanda e França são alguns dos roteiros que mais faço. Um filho em cada canto. E agora, uma se foi para Nova Zelândia, 16 horas num avião. Perdi tempo com a tal pergunta para minha mãe. E antes que você me faça alguma pergunta, vou dizer logo,
nós, você e eu, vamos viajar muito a partir de agora. E aí o filho termina o texto dizendo: boa viagem, meu pai. Ai, de arrepiar, né? Que texto bonito, muito lindo. Além de falar muito bem, de ser um grande repórter, ele escrevia muito bem. Nossa, também, muito né? bem escrito. Muito lindo isso. Imagina isso sendo lido na missa de 7º dia do Marcelo Rezende. O Marcelo, ele virou uma marca, né? Eu acho que de toda a trajetória, eu acredito que mesmo na televisão pode ter sido um pouco curta, né? Porque ele fez muito jornal, enfim, mas foi meteórico, porque ele realmente registrou, ele chegou e se fez uma marca, né? Porque onde você assistia ao Marcelo Rezende, você sabia que existiam boas reportagens, credibilidade e, acima de tudo, respeito aí com o telespectador. Então, obviamente que vai ser bem complicado a gente tentar encontrar, quanto tantos outros que tivemos também, né? O próprio Homem do Sapato Branco, enfim, que jamais será substituído e ninguém consegue substituir e inventar. São personagens que chegam e que marcam. E realmente esse texto é digno de toda a sensibilidade, obviamente. De toda a emoção, mereceu ser publicado mesmo. Ninguém conhecia, né? E o Diego fez isso. E comoveu muita gente. O Diego está separando esse material. Que susto, e vem achei alguma que você coisa... falou que ele estava separando, eu pensei em casamento. Separando esses conteúdos para fazer um livro póstumo em homenagem ao pai, com esses textos inéditos, e a gente vê, né, tudo que ele fazia bem feito. Foi um excelente repórter esportivo, foi um excelente repórter policial, foi um excelente apresentador e um grandiosíssimo escritor. Você lê o texto e você fica ligado, você já está pensando na viagem, né? Você consegue imaginar, né, o avião passando. Raciocínio. Ele era muito bom e jamais eu acredito que o Marcelo, eu acho que de onde ele esteja, eu acredito que ele está admirado aí por todas essas homenagens que são feitas por ele, enfim. Olha, a nossa reportagem esteve na missa aqui em São Paulo, que foi a missa oficial do 7º dia dele, a qual os filhos compareceram, e a gente tem o trecho exatamente em que eles leem, né? Nós não fizemos o texto inteiro, mas tem um momento deles lendo esse texto lindo do pai, esse texto lindo do Marcelo Rezende, e já a gente vai mostrar isso para vocês, tá? E essa ideia do livro é muito boa. A Lula Lacerda também pretende lançar um livro falando sobre a história deles, né? E a dos filhos é uma história de uma vida inteira. Já a gente mostra aí para vocês um trecho da leitura dos filhos da carta de Marcelo Rezende. Bom, aqui nós vamos falar de biorreflexo, aí já é para levantar as falas da nossa central de jornalismo da Rede TV, com os destaques do Rede TV News. Vamos lá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para você que está em casa. E você vai ver daqui a pouco no Rede TV News a cobertura completa da votação no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre a necessidade do aval do Congresso para o afastamento de parlamentares. Pela manhã, o relator ministro Edson Fachin votou contra. Entre os argumentos utilizados, o magistrado sustentou o princípio da igualdade de todos perante a lei. Em São Paulo, 3 homens fizeram um arrastão na ponte do Morumbi, na zona sul da capital. Os indivíduos pularam as grades que ficam nas laterais da ponte, quebraram os vidros dos carros e assaltaram os motoristas. Olha só essas imagens. E olha, junto ao feriado vem a saída temporária dos presos. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabela Nardoni e Suzane von Richthofen, pela morte dos pais, deixaram a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Beneficiadas pela saída temporária do Dia das Crianças, elas cumprem pena no regime semiaberto. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você confere às 7h30 da noite comigo e com Boris Casoy no Rede TV News. Até já! Até já, Cláudia. Olha, Cláudia Bartel e também Boris Casoy, às 7h30 da noite com Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Mas não dá pra gente ouvir, né, uma manchete como essa que a Cláudia falou, sem a gente sentir que tá levando um tapa na cara. Porque um tapa na cara da sociedade, você vê que uma pessoa que participa da morte de uma criança, como foi o caso da menina, não é? E aí o que acontece, gente? Ela sai da prisão, ela tem esse benefício
benefício temporário no dia da criança. Mata uma criança e vai para a liberdade no dia da criança. Isso não é uma... Olha a foto dela saindo lá, a Ana Jatobá. A Isabela, né, teve a vida toda cortada. Ela era só uma criança. Ficou na mão dessa covarde, do pai covarde. Fizeram o que fizeram com a menina e ela sai, né, beneficiada no dia da criança. Não é, primeiro que não era para sair, porque para mim é caso de prisão perpétua e fim de papo. No nosso país já é essa moleza que eles dão para todo mundo. As pessoas acabam sendo premiadas pelos seus crimes, porque elas nunca pagam na verdadeira dimensão do que cometeram. E ainda vem essa ironia, vem essa disfarçatez, vem esse insulto que é para todos nós. Ver alguém que mata uma criança ficar em liberdade no dia da criança. Faça-me o favor, viu? Esse país é esquizofrênico. Esse país, olha, tem hora que a gente acha que não tem conserto de verdade, viu? É muito indigno isso, né? É um insulto para a memória da menina, para a mãe da menina, né? É um insulto. Eu fico imaginando quem... O magistrado que dá esse aval, né? Eu não sei de que forma, será que é rindo? É a lei, é a lei. É a lei, a gente tem que dar... Poxa, por um dia, por uma semana não deveria sair, na verdade, né? Mas parece que está tudo do avesso, né? É porque eu falo sempre. A Suzane. Pois é, matou a Suzane os pais, Stoffen. sai no dia do pai, dos pais, sai no dia das mães. É assim, gente. Eu posso estar fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Tá assim. Um rabo abanando no cachorro também. Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Vamos voltar para a nossa roda da fofoca. Vamos ver esse trecho dos filhos na missa de 7º dia Intenção da Alma do Marcelo Rezende, lendo esse trecho da carta que ele deixou, um texto que ele tinha escrito sobre a própria vida dele. Vamos lá. Queremos compartilhar uma história, mais uma história do nosso pai que a gente contou ontem de madrugada, falando sobre ele, o santo fundador dele. E é uma história de um sonho de criança que ele tinha e o sonho de uma grande viagem. Quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meus irmãos de criação, numa escola do Antigo Santo, serviço de assistência ao menor, a FEBEM da época. Meu pai Carlos conseguia um emprego, finalmente. E nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola grande, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu incluído nessa época. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho e com seu ronco assustador, para um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe Alda, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? O que come lá? Minha mãe não sabia responder, jamais subira no avião. Não havia dinheiro para isso. E inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com comida de avião. Que decepção! A comida de minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: mãe, avião leva a gente pra onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu pra entender? Minha mãe sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 2 anos depois eu começaria a ser jornalista. E rapidinho, entrei no avião. Pra sempre. Num só ano fiz 54 viagens internacionais, uma por semana, deu recorde. Mas só aos 30 e poucos anos de vida tive dinheiro para entrar no avião a passeio. Era minha nova mãe. Tá aí, né, gente? E vocês viram que bonito. Cada um leu um trecho desse texto que nós lemos na íntegra aqui para vocês. E assim, você mergulha no mundo dele, né? Porque quando ele diz assim, ele mostra que ele é um menino pobre, humilde, eles moram numa casa dentro do que seria a antiga FEBEM, não é? Só com molecada endiabrada mesmo, como ele diz no texto. Mas aquele menino de 6, 7 anos, ele olha para o alto. E ele sempre foi assim, né? Ele olha para o alto, ele olha para frente, ele olha para o futuro.
futuro. E ele vê os aviões e ele fica imaginando se lá dentro tinha comida, para onde que o avião levava as pessoas. Ele era pobre, ele nunca imaginou que ele poderia um dia estar dentro de um avião. Ele não só esteve, como ele fez num ano 54 viagens e viajou a vida dele inteira. É assim que ele justifica também um filho em cada canto, né? Que ele fala a esse respeito. E a história da comida que a mãe um dia arruma pelo menos uma comida de avião para ele, leva, porque ele sonhava com isso, né? Se tinha comida lá dentro, como é que seria a comida? Parecia que era um manjar, uma coisa que ele nunca teria acesso. Ela consegue um catering e leva para ele e ele come. E aí ele vê que a comida da mãe dele era milhões de vezes melhor, e eu aposto que era mesmo, né? Comida de avião, não é lá essas coisas, às vezes até parece de hospital. Mas é muito bonito tudo isso, é muito bonito. Foi uma vida vivida com muita sensibilidade mesmo, é uma metáfora, né, da vida esse texto, da vida do Marcelo Rezende. Verdade. Porque é aquele menino que estava olhando para o céu e alçou altos voos na vida, né? E deixou aí esse legado. Tanto que quando ele fez a matéria que ele fez lá com o Geraldo Luiz, né, pro Domingo Show, que ele voltou a essa casa, né? Quem não se emocionou com aquela história, né? Foi falando sobre os armários da cozinha, sobre o pouco espaço. O irmão de criação que ele cita. Que eles dormiam todos num quarto ali, sabe? Então, você vê que ele tinha uma infância muito humilde, muito pobre. Às vezes até acho que com muita precariedade também. Ele falou isso também. Ele falou isso. Mas lá também tinha amor. Ele disse. Porque o senso de família dele nunca foi alterado. Para ele, família era fundamental, viu? Vamos falar em lua de mel agora? Lua de mel na África, num safari. Quem é que não gostaria? Lua de mel não é para fazer bobiça? Bobiça? O que é bobiça? Estão vendo elefante, girafa, leão. Ela foi sair do quarto, o elefante ficou na porta do quarto, ela não conseguiu entrar. Né? Aventuras, gente, isso tudo marca, né, Felipe? Mas espera, ela tá com o Xandinho Negão. Eu jamais ia ver girafa e leão, entendeu? Tem que aproveitar, que é só uma semana. Pois é. Segunda-feira ela volta. Sabe quanto ficou essa viagem? R$64 mil. Mesmo? Essa foto é linda. Essa foto é muito linda. R$64 mil ficou essa viagem da Marina Rui Barbosa com o Xandinho aí para esse safari aí na África. E tem mais, só que foi tipo de presente, né? Uma agência de viagens que deu de presente para eles. Olha que bárbaro, fez uma viagem de R$64 mil e não gastou um tostão, e num cenário maravilhoso como esse. Aí África do Sul, viu, gente? Olha que coisa mais linda. E ela é corajosa, aí tem o safari, é verdade. Porque tem uma foto dela ao lado de um leão, você viu? Olha, tá lá curtido por mim, pelo Fábio Assunção, Ana Maria Braga. Olha que bárbaro, eu não tinha visto isso, né? Gente, olha, vamos voltar em 30 segundos e a gente continua a comentar. Com a nova linha Seda Boom, seu cabelo cresce. Etapas que esse casamento passou, e aí ela vai postar para todo mundo, e mais fotos aí da lua de mel. Então vocês que são os fãs vão ter muita coisa para curtir realmente, né? Quero ver. Será que o leão saiu da porta? O leão não, o elefante. Quero saber se o leão saiu lá da frente, se eles puderem entrar no quarto. Olha, vale a pena. Já a gente... ela tá no Kruger Park aí é um outro local muito lindo também. Você já foi pra África do Sul, né? Já foi aí? Fui no safari, perto de Sun City. Eu fui para ficar em Sun City, que é o maior cassino do mundo, era naquela época. Que a gente foi fazer uma reportagem sobre isso, né? Com o Ciro Batelli, inclusive. E aí depois a gente fez safari. Eu fiquei 10 minutos no safari, eu morri de medo. Voltei pro hotel. Leão, tudo assim? Sim. E um hipopótamo, que era uma coisa absurda. Me fez bater em retirada rapidinho. Gente, olha, daqui a pouco nós voltamos lá. Logo depois que ela voltou do safari. Vamos lá. Eu tô aqui no quarto, descansando, depois do safari. E olha quem aparece. Ai, meu Deus. Nossa, que barato, gente. O que é? Acho que é um guilherme. Ontem a gente saiu do jantar. A gente tava vindo pro quarto. E aí tinha um elefante na nossa porta. Aí a gente não conseguiu entrar. Que bárbaro, né? Foi embora. Adeus.
Então, as recordações que ficam, muito legal, né? Muito bonitinho isso, e ela partilhando tudo isso. Mas a África do Sul é um país maravilhoso, é muito parecido com o Brasil em belezas naturais, só que é um outro nível de desenvolvimento, né? É um Brasil de primeiro mundo, na verdade. Vale a pena, quem puder conhecer, diz que Joanesburgo vale a pena. É lindíssimo. Eu amo, né? Joanesburgo. É? Eu amo Joanesburgo. Agora, é uma cidade, não sei se ainda hoje assim, porque faz uns 10 anos que eu fui, que as mulheres não podem sair muito à rua à noite, porque a cultura do estupro é muito grande. Uma cidade avançadíssima, civilizadíssima, com tudo que você possa imaginar, linda, mas ela é perigosa. Os responsáveis pelo hotel, a direção, quando chegavam os turistas, o nosso grupo era de jornalistas, não é? Mas eles também encaravam a gente como turistas, eles pediam para nós mulheres, e éramos só em 3, o grupo todo acho que tinha umas 12 pessoas, mas éramos 3 mulheres, e eles pediam para nós não sairmos à rua sozinhas de jeito nenhum, nem que fôssemos as 3, mas seriam 3 mulheres sozinhas, não saiam. E principalmente as morenas, eles têm muitas loiras, e as morenas eram mais lisadas, então era uma coisa muito complicada, que a gente espera que tenha pelo menos ficado sob controle, mas cultura do estupro existe mesmo. É uma barbaridade, né? É uma barbaridade mesmo, viu? Bom, aí a gente volta com as fotos, tô ficando rouca, eu tô perdida. Esse tempo, um dia chove, no outro faz 36 graus, quem aguenta? A gente vem com as fotos da Ana Maria Braga, em Fátima, bem legal. Olha aqui, vamos falar de plástica. Estou atrasado. Vamos mostrar só as fotos da Ana aí, o Felipe já comenta nos bafões dele. Aí, vamos ver onde ela está aí. Lá era em Fátima. Aqui é em Fátima. Ela já fez essa passarela de joelhos, gente, lembra? Foi até capa da revista Contigo na época, quando ela ficou curada do câncer, né, aquele câncer intestinal. Aí ela fez aquela passarela toda de joelhos. Lembra dessa capa? Acho que ela estava de cor de rosa, uma coisa assim. E olha que bonita, né? Ela fez, foi numa sexta e já voltou no final de semana mesmo, segunda já estava apresentando o programa. É um lugar muito emocionante, né? Muito legal. Fátima é maravilhoso, maravilhoso, né? Quer dizer, eu na verdade, assim, quando eu comprei tanta vela aí, eu te trouxe uma também. Você me trouxe uma, eu tenho ela. E é um lugar, mas sabe que a nossa Basílica de Aparecida não tem igual, gente. Não tem igual. Fátima é muito bonito, é interessante, né? Mas assim, você vê muita peregrinação, o povo andando de joelho realmente pagando as promessas e tal. A história da aparição de Fátima também é maravilhosa. Assim, esses santuários, eles estão pelo mundo justamente para mexer com o nosso lado divino, positivo, trazer coisas boas para a gente, neutralizar um pouco, né, esse lado violento da humanidade, realmente. Então, são importantíssimos, muito importantes, realmente. Todos esses centros, né, que lidam com a religiosidade da gente, o nosso lado espiritual, eles são fundamentais para o nosso planeta, com toda certeza. E ainda né? mais amanhã. Amanhã, 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, deixa eu mandar um beijo para a TV Aparecida. Eles fizeram um depoimento comigo. Eles estão fazendo uma série de depoimentos dentro de um projeto chamado Nossas Histórias com a Mãe, que é a Mãe Maria, é a Mãe Divina. E eles fizeram comigo, tá no YouTube, inclusive, se vocês quiserem achar, chama exatamente isso, Histórias de Maria, Histórias com Maria, e tá lá. E ficou muito lindo que vocês postaram, muito obrigada, de verdade, fiquei emocionada quando eu vi. Amanhã eu mostro aqui pra vocês, tá? Vamos falar de coisa boa agora. Você tem manchete? Fica com os bafões? O que você vai fazer? Vou esperar os bafões. Depois eu volto. Eba, chegamos! Enfim, né? Coisa boa! Olha só, Gugu é a primeira manchete. Ai, conta! Então, Gugu, já pode começar? A primeira notícia. A primeira notícia. Bom, enfim, tá esse imbróglio realmente, Gugu, enfim, tal. A última informação que eu tenho é que todas as decisões agora estão nas mãos do Gugu. Então, quer dizer, ele não renovou ainda com a Record TV. Teve uma reunião na sexta-feira passada, agora vai fazer uma semana, de 2 horas mais ou menos com os advogados do Gugu, mas não decidiram absolutamente nada sobre a permanência dele. Bate o pé da seguinte forma: não quer mais as quartas-feiras,
não quer de jeito nenhum e não vai apresentar o programa O Ídolos, que a Record quer que ele faça, que seria o enlatado. Um formato que seria pra ele. um formato Ídolos para ele apresentar aos sábados. Ele também não quer. Então, assim, ainda absolutamente nada decidido sobre a Gugu na Record ou no SBT. No SBT também e tem no nada SBT decidido. existe uma grande parte da diretoria também que não quer o Gugu na emissora. Uau! Ué, de repente... Então, assim, tem algumas histórias que vão surgindo. Eu acredito que isso seja o amadurecimento mesmo da própria negociação. Sim. Então, enquanto ele realmente não decide ficar na Record ou no SBT, alguns diretores no SBT também não querem. Tá. Próxima manchete? Próxima, deixa eu ver uma coisa muito legal aqui. Bom, todas são legais, né? Isso que eu ia te falar. Danilo Gentili, a participação dele ontem no programa do Porchat. Importante. Tá legal. Já a gente fala sobre isso. Agora nós vamos falar da bermuda modeladora e firmadora, porque o nosso programa, gente, sempre é bom lembrar que outubro é o mês mundial da luta contra o câncer de mama. Se você tem 40 anos ou mais, faça a sua mamografia. Se descoberto na fase inicial, a chance de cura é de até 95%. Então ajude a população de baixa renda a ter acesso a modernos mamógrafos e a realizar esse exame que é tão importante, participando da campanha Olhar do Bem e ligando para 0500 111 1010 para doar R$10, 0500 111 1015 para doar R$15, 0500 111 1030 para doar R$30, ou então acesse o site americasamigas.org.br e dê uma chance à vida. Junte-se à Rede TV e Américas Amigas nessa luta, tá certo? Bom, voltando para os bafões do Felipe Campos. Bom, vamos lá, olha só, gente, ontem, vocês todos fomos pegos de surpresa, o programa do Porchat começou, obviamente, no finalzinho da noite, aí de repente quem abre o programa? Danilo Gentili. Danilo Gentili, aí deu aquela confusão, né? Todo mundo falou, será que é o programa do Danilo? Será que eu estou sintonizada no SBT, né? Certo, enfim e tal. Só que nessa brincadeira toda, o Danilo dobrou a audiência do programa. Sério? Dobrou. Mas é um encontro inusitado, né? Do programa. E ontem, assim, mó burburinho, né? Obviamente, imagina, né? Todo mundo comentando, falando, mas jamais eu acho que haveria a possibilidade do Danilo deixar o SBT e ir para a Record, nunca, jamais. Mas que realmente ele fez ele começou o programa, foi interessante, foi divertido, espirituoso como sempre, e o programa foi bem legal. Depois teve aquele Bota a Mãe no Meio, não sei se você já assistiu. Eu já assisti, que a mãe aparece, né? Eu acho o máximo, é um quadro que chama Bota a Mãe no Meio, e aí as mães ficam, ou elas dançam, ou elas lutam, enfim, é muito legal. E aí foi essa a história que o Danilo realmente deu um show ontem no programa do Porchat, inclusive deu o dobro de audiência que está acostumado a dar o programa do Porchat. Claro, né? São dois apresentaram o talk show, deu. E o Bial tá querendo ir na mesma praia, convidou o Jô Soares para ir no programa dele, ele que ocupa o lugar que era do Jô, só que o Jô não respondeu até agora. Vamos girar, a gente volta já e já. Neymar passou a noite com uma menina. Obuchicho.com.br. Não era a Bruna Marquezine, foi só curtição. Tudo. E @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Tá certo, valeu. E aí, bom, até amanhã, gente. Bafões com vocês aqui na Tarde é Sua, óbvio. E um ótimo dia de Nossa Senhora para vocês e das crianças também. Beijão. Yumi! Beijão, se não mandar ela me mata. Gente, obrigada pelo carinho mais uma vez, obrigada pela companhia. Meus contatos eu sempre esqueço, viu? Mas é o Instagram, o Facebook e o Twitter, @Sônia Abrão, tá certo? A gente volta amanhã, se Deus quiser, 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Super beijo, tchau, tchau. Morávamos, meus pais, meu irmão de criação, numa escola do Antigo Santo, serviço de assistência ao menor, a FEBEM da época. Meu pai Carlos conseguia um emprego, finalmente. E nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola grande, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu incluído nessa época.
A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho e com seu ronco assustador para um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe Alda, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da Aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? Que come lá? Minha mãe não sabia responder, jamais subira no avião. Não havia dinheiro para isso. E inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com comida de avião. Que decepção! A comida de minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: mãe, avião leva a gente pra onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu pra entender? Minha mãe sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 2 anos depois eu começaria a ser jornalista. E rapidinho, entrei no avião. Pra sempre. Num só ano fiz 54 viagens internacionais. Uma por semana. Meu recorde. Mas só aos 30 e poucos anos de vida tive dinheiro para entrar no avião a passeio. Era minha nova mãe. Aí, né, gente? E vocês viram que bonito. Cada um leu um trecho desse texto que nós lemos na íntegra aqui para vocês. E assim, você mergulha no mundo dele, né? Porque quando ele diz assim, ele mostra que ele é um menino pobre, humilde, eles moram numa casa dentro do que seria a antiga FEBEM, não é? Só com a molecada endiabrada mesmo, como ele diz no texto. Mas aquele menino de 6, 7 anos, ele olha para o alto, e ele sempre foi assim, né? Ele olha para o alto, ele olha para frente, ele olha para o futuro. E ele vê os aviões e ele fica imaginando se lá dentro tinha comida, para onde que o avião levava as pessoas. Ele era pobre, ele nunca imaginou que ele poderia um dia estar dentro de um avião. Ele não só esteve, como ele fez num ano 54 viagens e viajou a vida dele inteira. É assim que ele justifica também um filho em cada canto, né? Que ele fala a esse respeito. E a história da comida que a mãe um dia arruma pelo menos uma comida de avião para ele, leva, porque ele sonhava com isso, né? Se tinha comida lá dentro, como é que seria a comida? Parecia que era um manjar, uma coisa que ele nunca teria acesso. Ela consegue um catering e leva para ele, e ele come, e aí ele vê que a comida da mãe dele era milhões de vezes melhor, e eu aposto que era mesmo, né? Comida de avião, não é lá essas coisas, às vezes até parece de hospital. Mas é muito bonito tudo isso, é muito bonito. Foi uma vida vivida com muita sensibilidade. É uma metáfora da vida esse texto, da vida do Marcelo Rezende. Verdade. Porque é aquele menino que estava olhando para o céu e aos altos voos na vida, né? E deixou aí esse legado. Tanto que quando ele fez a matéria que ele fez lá com o Geraldo Luiz, né, pro Domingo Show, que ele voltou essa casa, né? Quem não se emocionou com aquela história, né? Foi falando sobre os armários da cozinha, sobre o pouco espaço. O irmão de criação que ele cita. Que eles dormiam todos num quarto ali, sabe? Então, você vê que ele tinha uma infância muito humilde, muito pobre. Às vezes até acho que com muita precariedade também. Ele falou isso também. Ele falou isso. Mas lá tinha amor. Ele disse. Sônia, boa tarde para você que está em casa. E você vai ver daqui a pouco no Rede TV News a cobertura completa da votação no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre a necessidade do aval do Congresso para o afastamento de parlamentares. Pela manhã, o relator ministro Edson Fachin votou contra. Entre os argumentos utilizados, o magistrado sustentou o princípio da igualdade de todos perante a lei. Em São Paulo, 3 homens fizeram um arrastão na ponte do Morumbi, na zona sul da capital. Os indivíduos pularam as grades que ficam nas laterais da ponte, quebraram os vidros dos carros e assaltaram os motoristas. Olha só essas imagens. E olha, junto ao feriado vem a saída temporária dos presos. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabela Nardoni e Suzane von Richthofen, pela morte dos pais, deixaram a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Beneficiadas pela saída temporária do Dia das Crianças, elas cumprem pena no regime semiaberto. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você confere às 7h30 da noite comigo e com Boris Casoy no Rede TV News. Até já! Até já, Cláudia. Olha, Cláudia Bartel e também Boris Casoy às 7h30 da noite com Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Mas não
não dá pra gente ouvir, né, uma manchete como essa que a Cláudia falou, sem a gente sentir que tá levando um tapa na cara. Porque um tapa na cara da sociedade, você vê que uma pessoa que participa da morte de uma criança, como foi o caso da menina, não é? E aí o que acontece, gente? Ela sai da prisão, ela tem esse benefício temporário no dia da criança, mata uma criança e vai para a liberdade no dia da criança. Isso não é olha a foto dela saindo lá, a Ana Jatobá. A Isabela, né, teve a vida toda cortada, ela era só uma criança, ficou na mão dessa covarde, do pai covarde, fizeram o que fizeram com a menina e ela sai, né, beneficiada no dia da criança. Não é, primeiro que não era para sair, porque para mim é caso de prisão perpétua e fim de papo. No nosso país já é essa moleza que eles dão para todo mundo. As pessoas acabam sendo premiadas pelos seus crimes, porque elas nunca pagam na verdadeira dimensão do que cometeram. E ainda vem essa ironia, vem essa disfarçatez, vem esse insulto que é para todos nós. Ver alguém que mata uma criança ficar em liberdade no dia da criança. Ah, faça-me o favor, viu? Esse país é esquizofrênico. Esse país, olha, tem hora que a gente acha que não tem conserto de verdade, viu? É muito indigno isso, né? É um insulto para a memória da menina, para a mãe da menina, né? É um insulto. Eu fico imaginando quem o magistrado que dá esse aval, né? Eu não sei de que forma, será que é rindo? É a lei, é a lei. É a lei, a gente tem que dar... Poxa, por um dia, por uma semana não deveria sair, na verdade, né? Mas parece que tá tudo do avesso, né? É porque eu falo sempre. A Suzane. Pois é, matou a Suzane os pais, Richthofen. sai no dia dos pais, sai no dia das mães, é assim, gente. Eu posso estar fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Tá assim. Um rabo abanando o cachorro também. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, vamos voltar para a nossa roda da fofoca, vamos ver esse trecho dos filhos na missa de 7º dia Intenção da Alma do Marcelo Rezende, lendo esse trecho da carta que ele deixou, um texto que ele tinha escrito sobre a própria vida dele. Vamos lá. Queremos compartilhar uma história, mais uma história do nosso pai que a gente encontrou ontem de madrugada, falando sobre ele, o santo cantor dele. E é uma história de um sonho de criança que ele tinha e o sonho de uma grande viagem. Quando pequeno, meu sonho era comer a comida do prêmio de quem ele ganhou. Não, esse prêmio, na verdade, ele não relata, sabe, verdade. Ele não tem peso, ele não tem compromisso, porque realmente é um prêmio que eles dão a esmo, assim, sabe? É chato. Foi aquele prêmio que concorreu o Hugo Gloss com a Emily, categoria internet. Quem ganhou foi a Emily. Nossa! Não, espera, o gente. é fenômeno tá todo mundo nas doido, redes né? sociais. Tá todo, é lógico. Gente. Por mais que eu não goste do Hugo Gloss como pessoa, mas eu gosto. Não tem nada a ver com a eu outra. gosto do trabalho dele. E literalmente do tem que tirar dele. o chapéu pra ele, aquele chapéu inclusive horroroso que ele anda na cabeça, tem que tirar pra ele pra falar que o cara é bom, e o cara é bom mesmo, entendeu? Agora, você premiar a Emily como internet, como premiar, pelo amor de Deus, não tem como você levar um prêmio desse, você dar credibilidade para um prêmio desse, ainda mais prêmio que se paga entre R$1.500 e R$2.000. Ah, não tem condições, né? Não tem mesmo. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o encontro Danilo Gentili e Fábio Porchat, né? Um querendo saber qual é o melhor talk show que o outro. Deu rolo. Tá. E eles levaram bronca da Marília Gabriela. Já a gente conta essa história. Mas olha, eu falei para vocês de um texto emocionante do Marcelo Rezende, está aqui na minha mão e a gente vai ler. Esse texto, os filhos dele leram na missa de 7º dia, que foi aqui em São Paulo, né, na paróquia Nossa Senhora Assunção, se eu não me engano. E aí o filho dele, o Diego, resolveu postar nas redes sociais. Então eu vou ler para vocês. É um texto inédito, o próprio Marcelo nunca tinha postado e aí ele resolveu, e ele postou, o Diego, uma foto dele no colo do pai. E aí é a saudade batendo mesmo, né, gente? É aos poucos que a ficha vai caindo, não tem jeito. E aí vamos ler
o texto, que é o seguinte. O texto também está aí nessa mensagem ou que está só na minha mão? Se não, eu leio daqui mesmo, que é melhor. Texto inédito do meu pai, Marcelo Rezende, que lemos com as minhas irmãs na missa de 7º dia. E o texto é o seguinte, gente. Quando pequeno, isso é o Marcelo falando, aí ele começa a recordar a vida dele, o Marcelo Rezende. E o texto diz assim: quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meu irmão de criação, numa escola do antigo SAM, Serviço de Assistência ao Menor, a FEBEM da época. Meu pai Jaures conseguira um emprego, finalmente, e nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola Granja, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu, incluído nessa leva. Ele era endiabrado mesmo. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje é Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho, com seu ronco assustador para um moleque, né? Vamos ver se tem o restante do texto. Um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe, Áurea, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? O que come lá? E a minha mãe não sabia responder. Jamais subira num avião. Não havia dinheiro para isso e inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a comida de avião. Que decepção! A comida da minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: mãe, avião leva a gente para onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Aí ele pergunta para quem está lendo. Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Porque o senso de família dele nunca foi alterado. Para ele, família era fundamental, viu? Vamos falar em lua de mel agora? Lua de mel na África, num safari. Ah, quem é que não gostaria? Lua de mel não é para fazer bobiça? Bobiça? O que é bobiça? Estão vendo elefante, girafa, leão. Ela foi sair do quarto, o elefante ficou na porta do quarto, ela não conseguiu entrar. Né? Aventuras, gente, isso tudo marca, né, Felipe? Ah, mas espera, ela tá com o Xandinho Negão. Eu jamais ia ver girafa e leão, entendeu? Tem que aproveitar, que é só uma semana. Pois é. Segunda-feira ela volta. Sabe quanto ficou essa viagem? R$64 mil. Oh, mesmo? Essa foto é linda. Essa foto é muito linda. R$64 mil ficou essa viagem da Marina Rui Barbosa com o Xandinho aí para esse safari aí na África. E tem mais, só que foi tipo de presente, né? Uma agência de viagens que deu de presente para eles. Olha que bárbaro, fez uma viagem de R$64 mil e não gastou um tostão, e num cenário maravilhoso como esse. Aí África do Sul, viu, gente? Olha que coisa mais linda. E ela é corajosa, aí tem o safari, é verdade. Porque tem uma foto dela ao lado de um leão, você viu? Olha, tá lá curtido por mim, pelo Fábio Assunção, Ana Maria Braga. Olha que bárbaro, eu não tinha visto isso, né? Gente, olha, vamos voltar em 30 segundos e a gente continua a comentar. Com a nova linha Seda Boom, seu cabelo cresce. Etapas que esse casamento passou, e aí ela vai postar para todo mundo, e mais fotos aí da lua de mel. Então vocês que são os fãs vão ter muita coisa para curtir realmente, né? Quero ver. Será que o leão saiu da porta? O leão não, o elefante. Quero saber se o leão saiu lá da frente, se eles puderem entrar no quarto. Olha, vale a pena. Já a gente... ela tá no Kruger Park aí é um outro local muito lindo também. Você já foi pra África do Sul, né? Já foi aí? Fui no safari, perto de Sun City. Eu fui para ficar em Sun City, que é o maior cassino do mundo, era naquela época. Legal. Que a gente foi fazer uma reportagem sobre isso, né? Com o Ciro Batelli, inclusive. E aí depois a gente fez safari. Eu fiquei 10 minutos no safari, eu morri de medo. Voltei pro hotel. Leão, tudo assim? Sim. E um hipopótamo, que era uma coisa absurda. Me fez bater em retirada rapidinho. Gente, olha, daqui a pouco nós voltamos lá. Logo depois que ela voltou do safari. Vamos lá. Eu tô aqui no quarto, descansando, depois do safari. E olha quem aparece. Ai, meu Deus. Nossa, que barato, gente. O que é? Acho que é um guilherme. Ontem a gente saiu pra jantar. A gente tava vindo pro quarto.
E aí tinha um elefante na nossa porta. Aí a gente não conseguiu entrar. Que bárbaro, né? Foi embora. Adeus. São as recordações que ficam muito legal, né? Muito bonitinho isso. E ela partilhando tudo isso. Mas a África do Sul é um país maravilhoso, é muito parecido com o Brasil em belezas naturais, só que é um outro nível de desenvolvimento, né? É um Brasil de primeiro mundo, na verdade. Vale a pena, quem puder conhecer, Joanesburgo vale a pena. É lindíssimo. Eu amo, né? Joanesburgo. É? Eu amo Joanesburgo. Agora, é uma cidade, não sei se ainda hoje assim, porque faz uns 10 anos que eu fui, que as mulheres não podem sair muito à rua à noite, porque a cultura do estupro é muito grande. Uma cidade avançadíssima, civilizadíssima, com tudo que você possa imaginar, linda, mas ela é perigosa. Deu para entender? Minha mãe, sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 12 anos depois, eu começaria a ser jornalista e rapidinho, entrei num avião para sempre. Num só ano fiz, e ele fez 54 viagens internacionais, olha. Uma por semana, meu recorde, mas só aos 30 e poucos anos de vida eu tive dinheiro para entrar num avião a passeio. Era a minha nova moda. Já rodei todos os continentes, se bem que Argentina, Holanda e França são alguns dos roteiros que mais faço. Um filho em cada canto. E agora, uma se foi para Nova Zelândia, 16 horas num avião. Perdi tempo com a tal pergunta para minha mãe. E antes que você me faça alguma pergunta, vou dizer logo, nós, você e eu, vamos viajar muito a partir de agora. E aí o filho termina o texto dizendo, boa viagem, meu pai. Ai, de arrepiar, né? Que texto bonito, muito lindo. Além de falar muito bem, de ser um grande repórter, ele escrevia muito bem também, muito né? Bem escrito. Muito lindo isso. Imagina isso sendo lido na missa de 7º dia do Marcelo Rezende. O Marcelo, ele virou uma marca, né? Eu acho que de toda a trajetória, eu acredito que mesmo na televisão pode ter sido um pouco curta, né? Porque ele fez muito jornal, enfim, mas foi meteórico, porque ele realmente registrou, ele chegou e se fez uma marca, né? Porque onde você assistia ao Marcelo Rezende, você sabia que existiam boas reportagens, credibilidade e, acima de tudo, respeito aí com o telespectador. Então, obviamente que vai ser bem complicado a gente tentar encontrar, quanto tantos outros que tivemos também, né? O próprio Homem do Sapato Branco, enfim, que jamais será substituído e ninguém consegue substituir e inventar. São personagens que chegam e que marcam. E realmente esse texto é digno de toda a sensibilidade, obviamente. De toda a emoção, mereceu ser publicado mesmo. Ninguém conhecia, né? E o Diego fez isso. E comoveu muita gente. O Diego está separando esse material. Ah, que susto, e vem achei alguma que você coisa... falou que estava separando, não, pensei em casamento. Separando esses conteúdos para fazer um livro póstumo em homenagem ao pai, com esses textos inéditos, e a gente vê, né, tudo que ele fazia bem feito. Foi um excelente repórter esportivo, foi um excelente repórter policial, foi um excelente apresentador e um grandiosíssimo escritor. Você lê o texto e você você já está pensando na viagem, né? Você consegue imaginar, né, o avião passando. Raciocínio. Ele era muito bom e jamais eu acredito que o Marcelo, eu acho que de onde ele esteja, eu acredito que ele está admirado aí por todas essas homenagens que são feitas por ele, enfim. Olha, a nossa reportagem esteve na missa aqui em São Paulo, que foi a missa oficial do 7º dia dele, a qual os filhos compareceram, e a gente tem o trecho exatamente em que eles leem, né? Nós não fizemos o texto inteiro, mas tem um momento deles lendo esse texto lindo do pai, esse texto lindo do Marcelo Rezende, e já a gente vai mostrar isso para vocês, tá? E essa ideia do livro é muito boa. A Lula Lacerda também pretende lançar um livro falando sobre a história deles, né? E a dos filhos é uma história de uma vida inteira.
carteira. Já a gente mostra aí para vocês um trecho da leitura dos filhos da carta de Marcelo Rezende. Bom, aqui nós vamos falar de biorreflexo, aí já é para levantar o astral da nossa central de jornalismo da Rede TV, com os destaques do Rede TV News. Vamos lá. Boa tarde, Sônia.